Caros participantes, muito bom dia. Antes de começarmos, gostaria de vos recordar que temos interpretação simultânea em inglês, francês e português nesta primeira parte da nossa sessão. Portanto, utilizem a função de interpretação simultânea no Zoom, caso necessitem. E, entretanto, daremos início à nossa sessão. Vejo que ainda temos alguns participantes a entrarem na sessão, mas vamos começar desde já. É um prazer receber-vos nesta segunda conversa entre o Espaço Europeu do Ensino Superior e a África sobre o reconhecimento académico. Em abril, na nossa primeira conversa, focámos de uma forma geral no reconhecimento académico nas duas regiões. Hoje iremos focar-nos no reconhecimento da aprendizagem ao longo da vida. É um evento organizado pelo Grupo de Coordenação sobre o Diálogo Global de Políticas do Espaço Europeu do Ensino Superior, ou seja, o processo de Bolonha. Eu trabalho na Unesco, em Paris, França, sou responsável pelo secretariado da Convenção de Reconhecimento Global, bem como do co-secretariado da Unesco do Conselho Conjunto da Convenção de Reconhecimento de Lisboa. Como sabem, a Unesco também tem uma convenção regional sobre o reconhecimento de certificados, diplomas e outras qualificações académicas dos Estados africanos. É aquela que se conhece como a Convenção de Addis Abeba. Estou muito entusiasmado com a conversa interregional que teremos hoje sobre o reconhecimento da aprendizagem ao longo da vida. Hoje a nossa conversa vai incidir, como eu já referi, no reconhecimento da aprendizagem ao longo da vida. O objetivo é dar oportunidade a especialistas do Espaço Europeu do Ensino Superior e países africanos para partilharem boas práticas e experiências no que diz respeito ao reconhecimento das competências, reconhecimento da aprendizagem adquirida num contexto formal e informal, migrantes, deslocados e refugiados, bem como discutirmos abordagens inovadoras ao reconhecimento, nomeadamente as microcredenciais. Primeiro que tudo, teremos uma sessão plenária de abertura, com dois oradores principais que se irão juntar a nós, a professora Cristina Guitulicha, do Espaço Europeu de Ensino Superior, e o professor Michael Mava, do Conselho Interuniversitário para a África Oriental. Ambos irão aflorar os diferentes desafios e oportunidades no que toca ao reconhecimento da aprendizagem ao longo da vida no Espaço Europeu do Ensino Superior e em África. Depois, iremos ter sessões paralelas temáticas. Estas sessões paralelas serão organizadas em função da língua. Portanto, não se esqueçam de participar na sessão paralela que tem a língua com a qual estão confortáveis. Teremos uma sessão em inglês, que irá debruçar-se sobre as microcredenciais. Teremos uma sessão em francês, que se irá centrar na valorização e validação das aprendizagens não formais, e o grupo de português irá focar-se na digitalização, perspectivas para o reconhecimento e aprendizagem ao longo da vida. Estas sessões paralelas terão uma duração aproximada de 45 minutos. Depois voltaremos a reunir-nos em plenária para ficarmos a par das principais conclusões do trabalho realizado nas sessões paralelas e depois passaremos a palavra aos nossos oradores convidados para ouvir os seus comentários e depois iremos naturalmente proceder à conclusão dos nossos trabalhos. Dito isto, com muito prazer que vos apresento a professora Cristina Guitulicha e o professor Michael Mava. A professora Cristina Guitulicha é professora de Engenharia Química no Instituto Politécnico de Bucareste, na Roménia.
tem uma carreira académica que se estende ao longo de mais de 25 anos. Também é diretora-geral de uma agência romena para o controle da qualidade no ensino superior. É membro do grupo de follow-up do Bolonha, em nome do Ministério da Educação da Roménia, e também é vice-presidente da Associação Europeia para a Garantia da Qualidade no Ensino Superior. O professor Michael Mava é diretor da Unidade de Garantia de Qualidade do Conselho Interuniversitário para a África Oriental. Tem uma vasta experiência no que diz respeito ao controle da qualidade no ensino superior. Tem sido diretor do controle da qualidade na Universidade de Kumba, em Uganda. É o presidente fundador do Fórum de Garantia da Qualidade para as Universidades no Uganda e também é membro da Rede para o Controle da Qualidade do Ensino Superior em África. Damos assim início à nossa primeira sessão plenária e vou colocar uma pergunta geral aos nossos dois oradores no que diz respeito ao reconhecimento da aprendizagem ao longo da vida em Europa e na África. Qual é o ponto da situação no que toca ao reconhecimento da aprendizagem ao longo da vida? Que ações e iniciativas têm vindo a ser implementadas nos últimos 10 a 20 anos? E quais são os principais desafios? Comecemos com a professora Cristina Guitulica. Tem a palavra, professora. Muito obrigado, Andreas. E muito obrigado por teres apresentado esta sessão e muito obrigado pelas simpáticas palavras. Gostaria também de agradecer o convite para participar neste diálogo. Devo admitir que estou mais habituada a dialogar com os colegas do Espaço Europeu do Ensino Superior, portanto, colegas que têm o mesmo contexto académico. Portanto, para mim, parece-me que será de facto um diálogo bastante interessante, tendo em conta esta nuance. Se me permitem, gostaria de apresentar muito rapidamente o Espaço Europeu do Ensino Superior. Tenho a certeza de que muitos de vós estão familiarizados com este conceito, mas, ainda assim, gostaria de dizer o seguinte: o Espaço Europeu do Ensino Superior foi criado em 2010. Um quadro de cooperação voluntário. Algo que importa sublinhar. Há apenas um documento jurídico vinculativo, que é a Convenção de Reconhecimento de Lisboa. Atualmente temos 49 países que são membros, 2 estão suspensos atualmente, e a Comissão Europeia também é membro deste espaço. As políticas e as reformas são definidas a nível europeu, em estreita articulação com diferentes organizações relevantes. Temos várias instituições de ensino superior que são membros consultivos e também temos outros parceiros. As reformas e as políticas são definidas a nível europeu e depois têm impacto nas instituições de ensino superior em toda a Europa. Estamos a falar de mais de 4.000 instituições, incluindo cerca de 38 milhões de estudantes. Isto só é possível graças a uma enorme quantidade de trabalho. Nos últimos 20 anos tivemos cerca de 11 conferências ministeriais. Também temos um fórum focado no diálogo com os países do resto do mundo. Tivemos 5 fóruns do processo de Bolonha. Tivemos 19 grupos de trabalho ou task forces que trabalharam ao longo dos últimos anos, organizando mais de 350 reuniões
e produzindo muitos eventos associados com o processo de Bolonha. Portanto, estamos a falar de facto de uma enorme quantidade de trabalho que é realizado e que é uma pedra basilar do processo de Bolonha. Como eu já referi, as políticas são definidas a nível europeu. Mas depois, em cada conferência ministerial, fazemos o ponto da situação. Temos um processo, que é o processo de implementação de Bolonha, em que os intervenientes fazem um ponto da situação da implementação dos trabalhos e conseguimos identificar quais são as áreas prioritárias para o futuro. No que diz respeito à aprendizagem ao longo da vida, que é o tema deste diálogo que nos reúne aqui hoje, bem, é um tema bastante desafiante. Foi incorporado desde o início do processo, em 2001. Todos os ministros concordaram que era necessário ter em conta o reconhecimento da aprendizagem ao longo da vida. Este também tem sido um tema que faz parte do diálogo com as outras regiões do mundo e em 2009 foi incluído na primeira declaração do Fórum de Bolonha. Começámos em 2001, como eu já referi, mas em 2009 reconheceu-se que era fundamental avançar com o processo de reconhecimento como base para o desenvolvimento de políticas bem-sucedidas em matéria de aprendizagem ao longo da vida. Naquela altura, os procedimentos para o reconhecimento da aprendizagem anterior deviam estar em vigor e esses deveriam basear-se nos resultados da aprendizagem. Em 2012, foi criado um grupo de trabalho e, em 2015, foi elaborada uma estratégia para o reconhecimento da aprendizagem ao longo da vida no espaço europeu do ensino superior. Essa estratégia visa alargar as oportunidades de aprendizagem ao longo da vida, visa também garantir normas de progressão flexíveis e credíveis, mas também criar percursos para o reconhecimento da aprendizagem ao longo da vida baseado nos resultados da aprendizagem. Bem, atualmente, estamos a trabalhar no âmbito do quadro que foi desenvolvido em 2020. Uma vez mais, este quadro coloca a tónica na aprendizagem ao longo da vida. Nomeadamente, há a necessidade de desenvolvermos percursos de aprendizagem flexíveis, mas também atender às necessidades de aprendizagem mais prementes. Precisamos desenvolver, implementar e reconhecer estas aprendizagens, que deverão, naturalmente, ter em conta as ferramentas disponibilizadas pelo Espaço Europeu do Ensino Superior. Há princípios e diretrizes para promover a dimensão social do Espaço Europeu do Ensino Superior, sendo que há várias declarações que se centram na necessidade de reconhecermos a aprendizagem ao longo da vida. Muito bem, vamos ver como é que as coisas se desenvolvem no futuro. Devemos ter presentes que há várias ferramentas, vários instrumentos em vigor, e esses instrumentos deverão moldar o desenvolvimento dos programas de aprendizagem. Para podermos proceder ao reconhecimento, de facto, temos de garantir que temos programas robustos em vigor. No âmbito do processo de Bolonha, temos instrumentos que promovem a transparência, nomeadamente o sistema de acumulação e transferência de créditos, entre outros. Mas também temos em conta compromissos que fazem parte da base do processo de Bolonha. Os 3 ciclos de ensino, o quadro geral de qualificações, que está em vigor desde 2005. Importa ainda referir que isto assenta nos resultados de aprendizagem dos 3 ciclos de ensino, bem como do sistema de transferência e de acumulação de créditos. Devemos respeitar sempre os princípios basilares, que são os resultados de aprendizagem e o sistema
da acumulação e transferência de créditos. Naturalmente que temos de ter sempre presentes também as diretrizes em matéria de controle e garantia da qualidade, para garantir que temos um ensino de qualidade. Isso também é uma ferramenta que favorece o reconhecimento e também a implementação da Convenção de Reconhecimento de Lisboa e o reconhecimento automático, que é algo que está patente no espaço europeu do ensino superior. Portanto, temos ferramentas, instrumentos, compromissos, políticas, reformas em curso. Agora a questão que se coloca é: e depois? Devo realçar que a tónica está mais focada nas qualificações académicas e não tanto na aprendizagem ao longo da vida. Mas penso que as informações que temos sobre a primeira podem de facto ser benéficas também para o desenvolvimento e o reconhecimento de programas de aprendizagem ao longo da vida. Partilhei convosco alguns números. Neste processo de implementação de Bolonha não temos critérios específicos relacionados com a aprendizagem ao longo da vida ou reconhecimento da mesma. Contudo, temos algumas informações, alguns indicadores, alguns números que nos permitem ter uma ideia sobre o ponto da situação. Portanto, no que toca à Convenção de Reconhecimento de Lisboa, os princípios atualmente, ou pelo menos da última vez que fizemos o relatório, esses princípios estão implementados em 23 países. No que diz respeito ao reconhecimento automático, temos 10 sistemas e temos outros 16 sistemas onde se aplica esse reconhecimento automático. O relatório que foi produzido sobre a dimensão social do ensino superior na Europa refere que só 19 sistemas de ensino permitem garantir o acesso ao ensino superior através do reconhecimento da aprendizagem ao longo da vida. Mas só 18 países é que incentivam os adultos a prosseguirem um curso de ensino superior através de outros percursos. Temos mais dados ao nível da União Europeia relacionados com a aprendizagem ao longo da vida. Vou tentar partilhar convosco alguns desses dados que eu considero úteis e relevantes. Em 2020, 11% dos adultos é que estão em programas de aprendizagem ao longo da vida, um número que está bem aquém da meta que foi estabelecida. A meta era 15%. Queremos atingir 47% até 2025 e 60% até 2030. Temos vários desafios pela frente. Primeiro, no que toca à elaboração e implementação destes programas. Os instrumentos em vigor para os programas ditos regulares também podem ser adaptados e utilizados em matéria de reconhecimento da aprendizagem ao longo da vida. E, por agora, fico por aqui. Muito obrigado. Muito obrigada, Cristina. Foi uma apresentação muito interessante sobre o progresso do trabalho que está a ser feito na Europa e à medida das políticas que estão implementadas, estamos a ver que ainda está a ter alguma dificuldade na parte da implementação. Vamos falar então com o professor Michael Maua, da perspectiva africana, ou focando na África Oriental. Então, esta é a sua região, não é? Então, passo-lhe a palavra, por favor. Tenho o microfone desligado. Muito obrigado, Andreia e colegas. É uma honra para mim estar aqui para apresentar a perspectiva
africana da Comissão Académica para a Aprendizagem ao Longo da Vida, e neste âmbito a África temos uma grande diversidade cultural, com sociedades muito vibrantes e que apresentam um contexto ímpar para compreender a importância de reconhecer a aprendizagem, as ações de formação de aprendizagem ao longo da vida. Eu gostaria de salientar algumas áreas, os desenvolvimentos de políticas no continente africano e algumas das ferramentas e instituições que estão a ser promovidas para serem reconhecidas como formações de aprendizagem ao longo da vida e, portanto, na implementação e reconhecimento para a formação ao longo da vida. Eu queria enfatizar que em África a aprendizagem ao longo da vida é algo que é parte da sociedade. A tradição africana em África, muitas vezes as competências são passadas de uma geração para outra através de ações de formação, de aprendizagem, treinamento. Isto é algo muito comum na nossa sociedade. E esta cultura, portanto, de aprender e ao longo da vida, reconhece realmente o valor de reconhecer as microcredenciais no sistema e realmente são precisos enquadramentos para que se reconheça este tipo de formação. Mas, ao longo dos anos, muitos países na África abraçaram, não é, as experiências culturais e têm cooperado com várias entidades para em termos de políticas, muitos países africanos desenvolveram políticas e enquadramentos de políticas que enfatizam a importância da aprendizagem logo mais precoce para que os alunos possam progredir e possam melhorar as suas competências para aceder a melhor oportunidades de trabalho, no mundo do trabalho. Isto levou a um desenvolvimento de um enquadramento de qualificações oficial, enquadramento este que tem incorporado o reconhecimento de aprendizagem precoce, acumulação de créditos, transformação de créditos e muitas outras formas que permitem esta aprendizagem ao longo da vida. Por exemplo, na África do Sul, o enquadramento de qualificações reconhece também o enquadramento para aprendizagem logo precoce. No Maurício, por exemplo, o esquema de aprendizagem da educação reconhece a aprendizagem logo precoce e com base na experiência de trabalho e também com a experiência precoce. Na África Oriental foram feitos muitos esforços, mas como região nós temos também o enquadramento da África Oriental para a educação do ensino superior, que estabelece o enquadramento para o reconhecimento de qualificações e estabelece as políticas para o reconhecimento de aprendizagem ao longo da vida. No último ano foi desenvolvido uma política muito abrangente com orientações diretrizes para a aprendizagem ao longo da vida e precoce, que foram aprovadas no ano passado, em 2022, que já está a influenciar e a determinar muitos destes enquadramentos e políticas para o reconhecimento deste tipo de qualificações. O continente africano, nós sabemos, estamos familiarizados com os vários esforços que estão a ser feitos desde que foi feita a convenção que providencia o reconhecimento de qualificações e que foi desenvolvido também na Convenção de Lisboa, que estabelece um enquadramento legal de reconhecimento de qualificações. E também o continente africano, o enquadramento de qualificações do continente africano estabelece um manual com diretrizes que estabelece
declarações bastante abrangentes de reconhecimento de ações de formação e de aprendizagem. Todas estas políticas, a nível nacional, regional e continental, têm permitido ter um sistema de aprendizagem mais flexível e inclusivo para que as pessoas possam agora progredir, passar de um nível para o outro e possam melhorar a sua experiência de aprendizagem para poder desenvolver as suas competências e usar estas mesmas competências nos seus locais de trabalho. Caros participantes, as políticas por si não são adequadas. As ferramentas são muito importantes no reconhecimento da aprendizagem logo precoce, e no continente africano estas ferramentas são muito usadas para avaliar as competências, os conhecimentos e para que reconheçam os alunos para passar de um nível para o outro. Estão baseados em demonstrações práticas e portfólios nos locais de trabalho e por vezes os candidatos passam também por várias entrevistas para se poder determinar as suas competências e colocá-los no nível de qualificações apropriado. Estas ferramentas permitem termos uma abordagem inclusiva do reconhecimento para podermos embarcar as diferentes experiências de aprendizagem para que as diferentes pessoas e categorias possam ser inclusivas, incluídas neste processo. Eu quero também mencionar a importância deste processo, porque contribui para a aprendizagem ao longo da vida. As instituições de ensino superior e as diferentes instituições de aprendizagem, de formação, têm sido reconhecidas. Por exemplo, no Ghana, temos uma formação que é reconhecida fora da África e que são aplicadas já nos processos de aprendizagem ao longo da vida e que salientam as competências e o sistema de educação. Por exemplo, no Uganda, a Direção-Geral de Aprendizagem de Formação foi certificada para os indivíduos que tenham conhecimento e que tenham várias ações de formação para poderem também ser reconhecidos num sistema educacional mais oficial. E estes são apoiados de modo significativo para poderem progredir no seu sistema de educação. E, em especial, quando os refugiados, por exemplo, perderam os seus certificados como resultado dos conflitos, de terem de sair dos seus países, não é? Portanto, este tipo de certificação permite que essas pessoas possam progredir num sistema de educação e possam também entrar no mercado do trabalho e possam contribuir para o desenvolvimento das comunidades. Foram feitos vários esforços e parcerias entre as indústrias de ensino superior, indústria, comunidades locais e outras organizações que têm vindo providenciar apoio, um sistema de avaliação, estabelecendo centros de aprendizagem e para validar também as competências e qualificações que as pessoas vão fazendo. Tem também uma abordagem bastante inovadora, especialmente no âmbito do passaporte de qualificações da Unesco para os refugiados, que foi testado em África, especialmente na Zâmbia, e que permite dar muitas oportunidades aos refugiados para progredirem nas ações de formação de aprendizagem ao longo da vida e para poderem depois inserir-se nos mercados de trabalho, nas áreas para onde vão viver. Eu gostaria de salientar o facto que existem vários desafios, não é? Na implementação das políticas, das ferramentas e das práticas, boas práticas. Estes desafios incluem uma consciencialização e para compreendermos a importância da aprendizagem ao longo da vida e para se reconhecer também as aprendizagens não oficiais, as formações não oficiais. E nós sabemos que por vezes existem certos países que impõem muitas restrições em certas formações. Existem também desafios a nível dos recursos e competências
a capacidade para implementar centros de avaliação para desenvolver políticas abrangentes em muitos países da África. Sabemos que isto é ainda um problema e que impacta enormemente portanto, na concretização para as pessoas fazerem este tipo de programas. Eu gostaria de concluir para dizer que o continente africano tem vindo a aumentar o seu interesse no reconhecimento do ensino superior e da aprendizagem ao longo da vida e está empenhado para desenvolver ferramentas e instituições que apoiem este processo, e estas instituições, como eu disse, isto traz os seus desafios, obviamente, incluindo a falta de capacidade, mas sabemos também da importância deste tipo de ações. Então, da minha parte, fico por aqui e estou satisfeito de responder a quaisquer perguntas. Muito obrigado. Muito obrigado, Michael, por esta visão geral que nos deu. Foi muito interessante. Muito obrigado por salientar também a questão dos refugiados, não é? O fator de os refugiados não terem, portanto, evidência das suas qualificações. Isto, sem dúvida, é um desafio comum na África e também no espaço europeu do ensino superior. Portanto, temos que ter mais atenção sobre este facto. Então, agora, de acordo com o nosso programa, iremos passar às sessões de breakout. Vamos então ter mais orientação da Cristina e do Michael, vamos falar com eles novamente no final da sessão, mas por agora vamos então passar para as sessões de trabalho. Conforme podem ver aqui no slide, podem escolher então o idioma que desejarem. E estão a ver aqui, portanto, a orientação, e no Zoom, na interface, tem aqui o menu onde poderão escolher então qual as sessões que desejarem. Basta escolher um dos tópicos e também participar na língua que desejarem. E depois voltaremos daqui a uns 45 minutos e iremos então ouvir então sobre os grupos das sessões de trabalho e voltaremos a ter uma sessão de plenário em que iremos ouvir os comentários finais dos oradores principais. Então desfrutem das sessões de trabalho. Muito obrigada. A Dulcinea... Então, eu dizia que esta nossa sessão vai ter dois momentos. O primeiro momento é este da introdução. Na verdade, são três momentos, este da introdução. A seguir, a Eduarda vai partilhar conosco a experiência europeia no que se refere à digitalização e perspectivas para o reconhecimento da aprendizagem ao longo da vida. Depois disso, vamos ter, então, um debate aberto. Nós preferimos não ter vários apresentadores, mas termos um debate aberto de partilha de experiências. Acredito que todos receberam as 4 perguntas. Há alguém que não tenha recebido as 4 perguntas que estão no programa? Por acaso eu não recebi, não. Parece que também não recebi também. Então,
Quando chegar o momento da discussão, eu vou Quando chegar o momento da discussão, eu vou projetar as quatro perguntas. E vamos então fazer esta reflexão sobre o setor do ensino superior nos nossos países, que papel, que resposta é que as instituições ou o setor do ensino superior dá ao desenvolvimento profissional, possibilidades que os espaços digitais oferecem para a formação online ou híbrida em países, o reconhecimento da aprendizagem ao longo da vida, como é feito nos nossos países, e por que é que este tópico é um tópico relevante para a nossa reflexão e no âmbito da colaboração com a Europa-África. Mas ainda não vi nenhum voluntário para ser o relator do nosso grupo. Alguém se oferece? Paula. Doutora Ana. Guilhermina. Guilhermina, sim, Instituto Nacional de Qualificações. Estamos igualmente, penso, com a doutora Dulcineia e o Ismael. Só uma questão. Também o engenheiro dela. O engenheiro dela, que bom. Então, nós somos do Instituto Nacional de Qualificações em Angola. Porém, vemos que aqui o tema envolve o ensino superior. Eu queria só perguntar aqui se temos algum membro representante do ensino superior em Angola para podermos ter uma abordagem mais sólida, mais né, eficaz relativamente às questões que forem colocadas aqui. Não é só ensino superior, é lifelong, é aprendizagem ao longo da vida. Ao longo da vida, exatamente. Muito bem. Não é só ensino. Sim, é relevante a participação do ensino superior. Nós enviamos convite para o INARES, também enviamos convite para algumas instituições de ensino superior. Não sei se está alguém de Angola aqui presente já. Era importante estar aqui alguém. Provavelmente ainda estão lá na plenária e a qualquer momento vão se juntar, mas enviamos o convite para o INARES, porque nós sabemos que o reconhecimento de estudos do ensino superior em Angola é feito pelo INARES, e convidamos também algumas instituições de ensino superior angolanas para participarem desta discussão. Obrigada pela colocação, que é pertinente, mas também a experiência dos outros subsetores da educação é relevante para a nossa reflexão. E começando, então, esta conversa, eu iria dizer que a situação, talvez começar por dar alguns pontos sobre a experiência moçambicana, antes de ouvirmos a experiência europeia, que é para depois cruzarmos também algumas informações e vermos como é que isto acontece nos outros países. Em Moçambique, nós temos, sim, um sistema de reconhecimento, mas o nosso sistema de reconhecimento de estudos, que é feito pelo Instituto Nacional de Exames de Certificação, é um reconhecimento mais focado para estudos de graduação, ou seja, para os 3 ciclos do ensino superior. Nós não temos um sistema de reconhecimento de microcréditos no nosso país, não temos um sistema de reconhecimento de estudos que não esteja relacionado ao diploma. Nós fazemos o reconhecimento de diploma. Embora nós tenhamos um quadro nacional de qualificações, que é um instrumento novo, aprovado no ano passado, que agrega todo tipo de qualificações, tanto as gerais, as acadêmicas superiores, como as profissionais, ainda não temos mecanismos estabelecidos para o reconhecimento destes graus. Estão ainda a ser implantados os mecanismos de operacionalização do quadro nacional de qualificações, porque ele já prevê que estudos superiores sejam reconhecidos por níveis e não propriamente apenas por graus acadêmicos. Os próprios graus integram alguns níveis. Se olharmos para a lei do ensino superior, ela inclui o reconhecimento das aprendizagens adquiridas ao longo da vida. No entanto,
dentro da sua autonomia acadêmica, as instituições de ensino superior ainda não estabeleceram, não temos informação de nenhuma instituição de ensino superior que tenha estabelecido os seus mecanismos internos de reconhecimento, nem mesmo de microcréditos, considerando que no âmbito do Quadro Nacional de Qualificações, nós temos cursos de curta duração que acumulam créditos, mas estes créditos não são depois contabilizados efetivamente para serem reconhecidos na progressão dos estudos. Na experiência moçambicana, só ao nível da educação profissional, mas mesmo a educação profissional apenas até o nível 5, o que significa que ainda não abrange o nível da educação profissional superior, é que introduziu já e já tem experiências práticas de reconhecimento de aprendizagens já adquiridas. E só para vermos como este processo é solicitado, quando abriu a primeira chamada, abriram 2 chamadas no ano passado, foi a primeira experiência, foram recebidas mais de 100 candidaturas, o que significa que existem muitos moçambicanos com conhecimento adquirido em cursos presenciais, em formações online, que é outra possibilidade de desenvolvimento de conhecimento de aprendizagens ao longo da vida, que não está a ser valorizado no contexto moçambicano de ser reconhecido, porque ainda não temos mecanismos práticos para que este conhecimento seja reconhecido, embora a política já tenha estabelecido. Lembra-me o segundo orador da sessão plenária que dizia que políticas não é tudo. Podemos ter políticas, mas se não tivermos ferramentas, se não tivermos mecanismos para operacionalizar tais políticas, aquelas políticas caem em letra morta. Isto foi só em jeito de introdução, trazendo alguma informação básica sobre Moçambique, mas nós vamos ter a nossa oradora principal, que vai ter 15 minutos de intervenção, que é a Eduarda Castelo Branco. A maior parte de nós já conhece a Eduarda, tem trabalhado conosco. Somos felizes porque a Eduarda, além dela ser conhecedora da realidade europeia, pela sua experiência profissional, ela também tem um profundo conhecimento sobre a realidade africana. Muitos de nós temos o domínio daquilo que acontece no nosso próprio país, mas ela, pelo trabalho que vem realizando desde 2019, no âmbito do estabelecimento do quadro continental de qualificações, ela tem visitado os nossos países, tem estado em interação com muitos especialistas dos nossos países, tem desenvolvido um trabalho fenomenal. Se nós formos olhar a descrição do perfil dela, tem vários trabalhos realizados em Moçambique, na Europa e em outros quadrantes do mundo. Eu não hei de ler toda a descrição, mas se houver curiosidade, podem ler, porque a biografia está divulgada no site deste evento. Então, vamos convidar a Eduarda para partilhar conosco a sua experiência europeia. Muito obrigada. Eduarda, por favor, pode partilhar o seu texto ou quer que eu partilhe? Não, eu vou partilhar. Muito obrigada, cara professora Ana Maria, minha irmã, compatriota, por esta apresentação. Bom dia a todos e a todas. Estou, claro, muito honrada por este convite. Portanto, tal como disse a Ana Maria, vamos passar então a esta breve apresentação de 15 minutos. E estou agora já a partilhar o ecrã, espero que todos possam ver. Vou tentar, claro, ser bastante eficiente na apresentação. Portanto, esta apresentação não fala, não está direcionada para as experiências africanas, mas sim para, digamos que o contexto e o enquadramento na União Europeia deste grande tópico que são perspectivas para o reconhecimento e aprendizagem ao longo da vida. Quando falamos de aprendizagem ao longo da vida, precisamente falamos de uma integração. Falamos de aprendizagens que são criadas, reconhecidas, certificadas, aumentadas ao longo dos processos, de diferentes processos que apoiam estas aprendizagens e que, sobretudo, incluem e implicam
um diálogo constante e pontes entre os diferentes subsistemas. Portanto, os temas vão ser o quadro político e instrumentos na União Europeia, reconhecimento automático e mútuo de qualificações, que é um grande tema também que está a ser desenvolvido na União Europeia, reconhecimento e validação de competências e microcredenciais, que foi já um tema mencionado pelo nosso colega Dr. Maua na primeira sessão. Portanto, trata-se evidentemente de um tema vasto e complexo, e portanto a complexidade exige uma resposta combinada. Portanto, trata-se de combinação de políticas em diferentes áreas e setores da educação e formação, e isto é que se chama a aprendizagem ao longo da vida, uma resposta conjunta, ou seja, entre os governos, os atores dos sistemas de educação e formação, os parceiros sociais, portanto o mundo do trabalho também, e a investigação. E também respostas holísticas, ou seja, não só as políticas, como já foi dito, mas também, claro, as medidas de operacionalização, recursos, sensibilização e formação e a monitoria. Tanto as políticas, os instrumentos, ferramentas, mas também a sensibilização e formação. Tem que haver apropriação por parte de todos aqueles que estão envolvidos. Vamos ver muito rapidamente alguns conceitos, apenas para termos aqui uma linguagem partilhada. O que é então a aprendizagem ao longo da vida, lifelong learning? Qualquer atividade de aprendizagem realizada ao longo da vida, num contexto formal, não formal ou informal. Portanto, estes termos são importantes, formal, não formal, informal, e que resulte na melhoria, no aperfeiçoamento dos conhecimentos, do saber fazer, aptidões, competências, qualificações para objetivos pessoais, sociais, profissionais. Portanto, isto é uma definição do CDFOP. Eu fui também à Global Recognition Convention, que é a Convenção Global de Reconhecimento de Qualificações, buscar a definição global de reconhecimento, para usar, portanto, uma noção que se aplica mundialmente. Portanto, um reconhecimento formal por uma autoridade de reconhecimento competente sobre a validade e o nível académico de uma qualificação de ensino estrangeiro, de estudos parciais ou de aprendizagem prévia, portanto, que também pode ser não formal e informal, com o objetivo de proporcionar a um candidato resultados, incluindo, entre outros, o direito de solicitar admissão no ensino superior e a possibilidade de procurar oportunidades de emprego. Portanto, é o que temos aqui uma noção, uma definição larga e, digamos, bastante progressiva, porque inclui aqui as diferentes modalidades de aprendizagem. Se olharmos então para a combinatória de políticas na União Europeia, eu diria imediatamente que se trata de um trabalho que tem sido realizado há mais de 30 anos que todo este trabalho começou, inclui diferentes instrumentos políticos, diferentes iniciativas, e todas elas têm que interagir, dialogar e contribuir para o mesmo objetivo. Portanto, por um lado temos aquilo que é chamado a Agência das Competências da União Europeia e que inclui todos estes elementos. O Europass, que está materializado numa plataforma digital, que contém toda uma série de instrumentos digitais, incluindo instrumentos para autoavaliação de competências. Temos então o Quadro Europeu de Qualificações, temos uma outra grande política que é a do reconhecimento, validação e certificação de competências adquiridas. Temos as EDC, que são European Digital Credentials, que é também um instrumento importante e que podem encontrar através do Europass, são as credenciais ou certificados digitais, e finalmente ESCO, que é a taxonomia ou a classificação de profissões e de competências da União Europeia, e que está toda interoperacionalizada com os diferentes instrumentos. Depois temos a Área Europeia de Educação, que é uma grande iniciativa que inclui todos estes elementos, a qualidade, professores,
as competências e ensino digital e verde, o ensino superior, muitas iniciativas, e o reconhecimento mútuo e automático. As microcredenciais tornaram-se muito importantes como um objeto de debate, mas também de políticas e de financiamento, e dizem respeito a estas duas grandes áreas, a agenda das competências e a área europeia. Todos nós temos um conhecimento, pelo menos, enfim, limitado, mas algum conhecimento sobre o que é o quadro europeu de qualificações e o sistema europeu de transferência e acumulação de créditos. Estes dois são, portanto, aqueles grandes instrumentos da União Europeia para a transparência das qualificações. Portanto, o quadro europeu de qualificações tem estes 4 objetivos. Primeiro, a transparência, a comparabilidade e portabilidade, facilitando o reconhecimento das qualificações, modernizar os sistemas de educação e formação, sobretudo apontando para a implantação e a aplicação da abordagem por resultados de aprendizagem, e, finalmente, aumentar a empregabilidade, a mobilidade e a integração social dos trabalhadores e dos aprendentes. O quadro europeu de qualificações é evidentemente abrangente, tem 8 níveis e diz respeito a todos os tipos e níveis de qualificações, assim como modalidades de aprendizagem, incluindo não formal e informal. O ECTS portanto, tem como objetivo facilitar o planeamento, a oferta, a avaliação dos programas de estudo e a mobilidade dos estudantes através do reconhecimento dos resultados de aprendizagem, das qualificações e dos períodos de aprendizagem. Portanto, aqui também vemos esta questão dos resultados de aprendizagem no coração, digamos, destas definições e deste mecanismo. Como sabem, há um guia do utilizador do ECTS, que contém toda uma série não só de princípios, mas também de exemplos e mecanismos. Muito rapidamente, eu queria apenas também aqui assim dar uma ideia, uma panorâmica do que o quadro europeu de qualificações já conseguiu atingir. O quadro europeu de qualificações tem 14 anos, quase 14 anos de vida. Portanto, 39 países estão envolvidos, neste momento há mais 2, portanto, o número aumentou para 41, mas na altura em que fizemos este quadro, este sumário, havia 39 países envolvidos. Portanto, destes 39, 36 já fizeram a sua referenciação ao quadro europeu, já 34 de 39 já usam os níveis do quadro europeu nos seus diplomas, certificados e suplementos de diploma e de certificado, e também usam os níveis do quadro europeu nas suas bases de dados, registros de qualificações. E mais outra informação. Portanto, vocês quando veem aqui assim uma estrela amarela, eu apenas quis aqui notar, salientar aspectos de instrumentos digitais, que como veem são mais ou menos transversais a todas estas políticas e iniciativas. Portanto, temos aqui assim instrumentos digitais para comparar os quadros de qualificações, através do portal Europass, que é também digital. Temos a transparência de informação através também do Europass, por meio de uma realização muito, muito importante, que é o registro, a base de dados agora unificada, integrada, de qualificações de todos estes países do Europass. Até agora há 21 países que já ligaram as suas bases nacionais de qualificações a esta base europeia do Europass. Portanto, também aqui um instrumento digital muito importante e que muito contribui para a transparência e a comparabilidade. Falando rapidamente desta iniciativa do reconhecimento mútuo automático, trata-se, portanto, de um texto legislativo e que pediu a todos os Estados-membros da União Europeia, todos eles concordaram, que o reconhecimento mútuo automático estivesse em vigor para o ensino superior e também para o ensino secundário a partir de 2025. Portanto, mais 2 anos e todos os Estados-membros terão que ter progressos consideráveis neste capítulo. Há um relatório, agora publicado em fevereiro, sobre o estado de implementação da recomendação.
há um novo ímpeto que foi dado politicamente através das conclusões da última reunião do Conselho, há a iniciativa das universidades europeias, que é muito importante precisamente para se conseguirem progressos com o reconhecimento automático, e evidentemente, como sempre, o Erasmus, reforçado, que apoia com financiamentos, partilhas, etc. Mas há também muitos desafios na implementação, nomeadamente diferenças na aplicação, diferenças na interpretação, legislação nacional ainda incompleta e, sobretudo, esta confusão entre reconhecimento de qualificações e admissão nos estabelecimentos de ensino superior. Por isso, as medidas propostas são de melhorar, completar a legislação nacional para que o reconhecimento mútuo automático possa realmente ser implementado em todos os países de forma real, mais informação, mais formação, mais sensibilização e muito mais apoio aos centros NARIC, de modo a que possa haver uma verdadeira separação entre reconhecimento e admissão. Portanto, para quando tiverem um pouco de tempo para ler esta apresentação, podem ver aqui assim, por exemplo, o que é o princípio fundamental do reconhecimento mútuo automático. O ecossistema para estimular o reconhecimento mútuo automático inclui estes elementos, um dos quais já foi mencionado, que é o Quadro Europeu de Qualificações, o GNARIC, como centros importantes para informação e para reconhecimento, e estas ferramentas digitais europeias para o reconhecimento, que é a nova plataforma Europass, os certificados digitais europeus, em cooperação com o DECAR, que é uma base de dados muito, muito importante, e um novo modelo de mobilidade Europass, que ainda está em desenvolvimento. Portanto, como veem aqui a tal estrelinha amarela, indicando os elementos relacionados com digitalização. The challenges that we are currently seeing with micro-credentials, how are they being quality assured, how can you be sure of their quality, regardless of who offers them, and what does this all mean for recognition? And also, do you think we will see a likely increase in recognition requests for micro-credentials? And if so, what does this mean in terms of resourcing? Todas elas mencionam medidas concretas para melhorar o reconhecimento das qualificações. Passando rapidamente, então, ao outro tema interligado, que é o da validação da aprendizagem prévia. E sei que muitos de vós aqui nesta sala são ardentes implementadores da validação da aprendizagem prévia, que em alguns países se chama RVCC, noutros se chama RCA, é o caso de Moçambique, e em geral na Europa chama-se Validation of Non-Formal Formal Learning, ou em geral RPL. Portanto, o que é a validação das competências adquiridas? O processo de confirmação por um organismo autorizado de que os resultados de aprendizagem, ou seja, o conjunto dos conhecimentos, aptidões, informação, valores, competências, adquiridos em contextos não formais ou informais, podem ser avaliados de acordo com normas referenciais pertinentes. Há sempre pelo menos 4 fases. Portanto, não se trata apenas de avaliação, mas trata-se de identificação, documentação, avaliação e a certificação dos resultados da aprendizagem. O grande valor do RCA ou do RVCC é que torna visíveis os conhecimentos e competências que adquirimos em diferentes modalidades da nossa vida, das nossas atividades sociais, profissionais, culturais. E os resultados podem ser ou uma qualificação completa, uma qualificação parcial, créditos, acesso à educação, mobilidade, articulação, muito importante e muito mal aplicado na maioria dos casos, e também, evidentemente, a aprendizagem ao longo da vida. Portanto, na União Europeia, eu aqui também tentei resumir, há um texto legal, portanto há um quadro legal, a recomendação de 2012, que está em implementação, com muitas realizações, já foi aliás mesmo avaliada, há muitas conclusões importantes, há as guidelines ou os guias para validação, o mais recente, 2023, foi recentemente publicado e vale a pena, porque já aborda as questões de microcredenciais, aprendizagem digital, etc. Há muitos recursos
através do Erasmus Plus. Há também todo um sistema de análise, pesquisa, de inventários dos sistemas de validação, festivais, divulgação, boas práticas. Portanto, há sempre anualmente os festivais da validação, etc. Eu aqui sim pensei que era muito interessante dar aqui assim, um exemplo do ensino superior. Portanto, na Irlanda, a Associação de Universidades da Irlanda começou e está a implementar com sucesso um projeto muito interessante que reúne 14 universidades, são todas parceiras do projeto nacional de RPL, de reconhecimento de aprendizagens prévias, no ensino superior. E o quadro piloto inclui agora o quadro do... Portanto, trata-se de um projeto piloto que já tem toda uma série de documentos e instrumentos prontos, disponíveis online neste site Prior Learning IE. E o objetivo é de apoiar as universidades no desenvolvimento de um entendimento partilhado, alcançar uma certa coerência e consistência das políticas e práticas no interior das instituições e entre elas, e promover a integração e a aplicação contínua de RPL no ensino superior. Quando vocês tiverem a ocasião, podem visitar este website e ver tudo o que já existe, nomeadamente instrumentos metodológicos e técnicos que apoiam as universidades a implementar RPL no seu seio e entre elas. Sobre as microcredenciais não são nada de novo enquanto microcredenciais, mas há uma grande agora atenção que está a ser dedicada às microcredenciais de forma global. Eu aqui tenho também a tal estrelinha amarela indicando que as microcredenciais são muitas vezes divulgadas, apresentadas e atribuídas em formato digital. Há todo um trabalho que foi realizado a nível global pela Unesco, a OCDE, a Comissão Europeia, para se chegar a um entendimento comum sobre o que é que são realmente as microcredenciais, como é que elas devem ser enquadradas, e quais, digamos, os principais princípios comuns para se criar confiança mútua entre países e dentro dos países relativamente às microcredenciais. Portanto, as definições existentes apontam para algumas características comuns que estão aqui mencionadas. Portanto, trata-se sempre de aprendizagem ao longo de um período de tempo limitado ou numa área específica, podem fazer parte ou complementar as tais qualificações completas formais. Aqui não se está a dizer que as microcredenciais vão substituir as qualificações formais completas, mas complementam e enriquecem, podem ser empilháveis, portanto, acumular-se, são mais flexíveis, têm sempre que ser avaliadas, trata-se sempre de aprendizagem avaliada, não apenas participação em conferências, etc., mas participação com avaliação da aprendizagem dos resultados, frequentemente atribuídas em formato digital. Portanto, há também uma grande iniciativa europeia que foi desenvolvida ao longo de 2 anos, com muito diálogo, análise, pesquisa, e que finalmente chegou à recomendação do Conselho, foi aprovada em junho do ano passado, que se chama de Recomendação Relativa a uma Abordagem Europeia das Microcredenciais para a Aprendizagem ao longo da vida e a empregabilidade. E aqui todos os subsetores do ensino estão envolvidos. Tem havido um papel muito importante do ensino superior, liderando, facilitando, e também da aprendizagem formal, da formação profissional. Portanto, o que se recomenda é que os Estados-membros reintegrem as microcredenciais nos seus sistemas de educação e formação e nas políticas em matéria de competências. E também, naturalmente, que eles sejam capazes de dar um lugar às microcredenciais nos seus quadros e registros de qualificações. A recomendação contém estes 10 princípios que aqui estão enunciados, vocês podem ler a recomendação, há também já muita coisa publicada também até no website do ACQF. Os princípios são a qualidade, a transparência, a pertinência, a avaliação válida, reconhecimento, portabilidade, centradas no aprendente, no estudante, a autenticidade, informação e orientação. Portanto, todos estes princípios em conjunto é que permitem que as microcredenciais
possam inspirar confiança aos diferentes atores nos sistemas de educação, formação, trabalho, nas empresas que recebem pessoas que adquiriram microcredenciais. De uma forma muito rápida também, estes são os contextos nos quais se espera que as microcredenciais desempenhem um papel, nomeadamente a empregabilidade, o aumento das competências, a transição para novos perfis de competências ou a reformação, a aprendizagem ao longo da vida, a educação muito mais flexível, acesso e também a possibilidade de concluir os percursos de educação-formação, a mobilidade, a inclusão social e a cidadania ativa. Portanto, as microcredenciais, isto é importante, são um dos grandes movimentos na educação-formação neste momento, mas elas não devem ser vistas como uma grande ideia, elas devem ser vistas como estando ao serviço das grandes ideias. Há muitos recursos online, estão aqui todos mencionados. Rapidamente eu queria apenas mencionar que por exemplo, para todos vós que são pessoas muito interessadas nas partilhas e de conhecimentos entre os diferentes países, há o observatório, se chama Microcredentials Observatory, o Observatório de Investigação sobre Microcredenciais, que tem imensa informação, vale a pena. Vocês têm aqui o website, é uma iniciativa do Instituto Nacional de Aprendizagem Digital da Irlanda e funciona com a Universidade de Dublin e tem parcerias mundiais. A Austrália, por exemplo, constituiu um marketplace, um mercado, por assim dizer, de microcredenciais nacional. Portanto, chama-se Microcred Seeker, portanto, como procurar microcredenciais, e tem como digamos, palavra de ordem, a nova forma de progredir. Podem verificar, podem visitar também este portal digital. O objetivo é ajudar as pessoas a procurar, explorar, comparar cursos, e tem muito a ver com os cursos do ensino superior. Nos registros e nos quadros de qualificações, há também vários exemplos que estão aqui mencionados, dado que há muitos entre vós que estão ligados diretamente à implementação dos quadros de qualificações, podem também dedicar um momento a ver estes exemplos. A Nova Zelândia, por exemplo, tem uma abordagem totalmente bem articulada e desenvolvida de inclusão de microcredenciais. Apenas para dizer o que é uma microcredencial na Nova Zelândia, é uma credencial que nunca é uma qualificação completa, até 40 créditos, de 1 a 40 créditos, e pode estar em todos os níveis do quadro nacional de qualificações. Em Portugal, por exemplo, no catálogo nacional de qualificações, há neste momento 8.663 cursos de curta duração, que são unidades de curta duração, de entre 75 a 350 horas de aprendizagem e que são também equiparadas a microcredenciais. Não têm níveis, porque não são qualificações completas. Notas finais. Estamos aqui a falar muito de inovação. Inovação, mas baseada em toda uma série de paradigmas que conhecemos. O aprendente no centro é o ponto número 1. A aprendizagem ao longo da vida é uma mudança de paradigmas. Caem os muros, criam-se pontes entre subsistemas e modalidades de aprendizagem. O RVCC ou o RCA, vou acabar, valoriza-se toda a aprendizagem, é bom para os indivíduos, para a sociedade, para a inclusão social e para a competitividade das empresas. As microcredenciais de todo o tipo têm um grande potencial e já cá estão, é preciso dar-lhes lugar. Reconhecer competências e qualificações é um ato também de confiança mútua. Confiança mútua, ela deve ser merecida, mas é preciso criar todos os elementos de confiança mútua. Este elemento não pode faltar. Os quadros nacionais e regionais de qualificações são os grandes, principais aliados da aprendizagem ao longo da vida e do reconhecimento e validação de competências. A digitalização ajuda a transformar os certificados digitais, os registros e bases de dados online de qualificações para a transparência, acesso e apropriação. Tudo isto são elementos que ajudam e facilitam a tal confiança mútua e, naturalmente, as diferentes modalidades de reconhecimento. Eu não vou dedicar mais do que 30 segundos, apenas mencionar que este ano, na União Europeia, há o Ano Europeu das Competências,
que é uma iniciativa muito importante, que tem 4 grandes objetivos. Um dos objetivos, como veem, tem a ver com o reconhecimento de competências, nomeadamente de competências de pessoas vindas de outros países. E acabei assim. Obrigada. Muito obrigada, Eduarda. Eu estou a ter problemas por 2 vezes fiquei fora da sala, mas beneficio do fato de ter recebido a sua apresentação antes. Algum comentário, por exemplo, de Angola, quando a Eduarda falava do reconhecimento de aprendizagens adquiridas, que Angola dizia que Angola chamam validação e reconhecimento, validação e certificação de competências, que é o RVCC. E Cabo Exato, exato. E temos também uma pergunta. Vamos ver a resposta a esta pergunta que a Eduarda vai dar, mas que, eventualmente, no final da apresentação, quando a Eduarda falava de microcredenciais, esta pergunta encontrou, de certa forma, alguns elementos de pontuação. A pergunta do senhor Ismael Juma é como é que é feita a integração de microcréditos no PNQ? Será que agem ao longo da vida? Esta é uma pergunta que eu encontrei no chat. O reconhecimento de microcréditos e a sua relação com a aprendizagem ao longo da vida. Obrigada. Obrigada, professora Ana Maria, e obrigada, Ismael. Portanto, o Ismael tem mais uma outra pergunta a seguir, portanto eu poderia talvez tentar responder rapidamente às duas, ou seja, as microcredenciais têm que ser definidas no país, portanto o que é que exatamente é uma microcredencial na visão, no contexto jurídico, no contexto político, das políticas de qualificações em Angola. Portanto, é o primeiro passo, definir o que é que são as microcredenciais, qual é, por exemplo, o volume de aprendizagem, quais são os resultados de aprendizagem, quais são as principais características das microcredenciais. E com base nessa definição, definir também, naturalmente, qual o lugar que as microcredenciais podem ter no quadro de qualificações. Portanto, há certos países que atribuem níveis às microcredenciais, há outros países que incluem as microcredenciais como sendo um tipo de objetos, digamos, de qualificações do quadro. É o caso da Irlanda, que tem microcredenciais em todos os níveis, mas que sempre com uma atribuição de um determinado tipo. Portanto, há 3 diferentes tipos de qualificações no quadro de qualificações da Irlanda que se aplicam às microcredenciais. E, finalmente, há também aqueles países que incluem as microcredenciais no registro sem lhes dar um nível, mas que dão um estatuto dentro do registro. Portanto, é uma questão de se definir, que o país tem que definir. Relativamente aqui no espaço europeu estamos sempre a falar de reconhecimento académico e também profissional. Embora haja diferentes políticas e mecanismos para tratar de um e do outro, mas isso tem a ver com os meandros, digamos, da cooperação a nível da União Europeia. Mas estamos a falar de reconhecimento académico e também reconhecimento profissional. Para aqueles que chegaram à sala de plenário, ainda estamos à espera de alguns participantes para saírem das sessões de trabalho. Esperemos que eles
se juntem a nós daqui a pouco tempo. Ok, já estamos cá todos agora. Muito bem. Temos todos os participantes então aqui na sala. Muito bem-vindos novamente à sessão de plenário. Eu espero que tenham tido uma boa experiência nas sessões de... Eu fui de sala em sala e foi um prazer ver as discussões que estavam a decorrer. E gostaria também de relembrar o que ver tantas pessoas de regiões diferentes, portanto foi uma experiência ótima. Voltando aqui à sessão de plenário, vamos começar com os grupos de plenário e depois iremos ter as discussões, as perguntas das discussões. Então, iremos começar com a sessão de trabalho de língua inglesa e começar com... Peço desculpa porque o som não está muito... Pedimos desculpa, o som não está muito claro do orador. E, portanto, vamos ouvir aqui as opiniões principais desta sessão. Muito obrigado, Andreas. Nós tivemos uma discussão muito interessante sobre as microcredenciais e qual a conexão com a aprendizagem ao longo da vida e o que é que as duas significam em termos de desafios e também oportunidades para o reconhecimento. Eu acho que nós percebemos rapidamente, estávamos todos de acordo, que em vez de nos focarmos na parte micro, e, portanto, das microcredenciais, deveríamos antes focar a nossa atenção sobre de que se trata do pacote da microcredencial e pensar que tipo de formato é que este deveria ter. Será que seria um formato digital, maior, mais pequeno, e focando no potencial das microcredenciais para focarmos nas competências do indivíduo e pensar o quão adequado e eficiente serve para estas microcredenciais para reconhecer as competências e o desenvolvimento das pessoas. Isto incorpora também a necessidade de ter as instituições do ensino superior como providenciadores, mas também para reconhecer estas microcredenciais, para se reorganizarem um pouco a nível do seu posicionamento para com os alunos ou as pessoas que estão a aprender, não é, a ter a formação e a sociedade em geral. Isto foi um dos oradores, James Kirby, mencionou que as universidades têm visto a si próprias como providenciadoras, não é, fornecedoras de conhecimento e de conhecimentos, mas agora com as instituições do ensino não superior a oferecer também outras credenciais para oferecer também outro tipo de formações, existe então a necessidade para que as universidades possam adotar e mudar a sua função como destinatários também de outro tipo de formações, porque se focarmos mais nas competências, o que é que se trata? A microcredencial, e focarmos mais a atenção nas competências, nos resultados, não é, da aprendizagem ao longo da vida, trata-se disto. Isto ajuda também as universidades para servirem melhor a universidade, a sociedade em geral. E existe também alguns desafios associados com estas microcredenciais. Um destes desafios tem a ver com a sobrecarga potencial portanto, por exemplo, serem as universidades a emitirem este tipo das microcredenciais, não é? E estamos também a pensar na possibilidade geral
do reconhecimento das microcredenciais, portanto, não só por parte das universidades, e os oradores tinham a sensação que as microcredenciais não é algo novo e que existem outras instituições que já estão a oferecer também este tipo de reconhecimento já durante várias décadas e estão muito provavelmente já preparados para desenvolver esta tarefa, mas existem ainda alguns mecanismos que poderão ajudar para aliviar desafios potenciais desafios para o futuro, ao criar, por exemplo, processos automatizados que não existem ou não exigirão um determinado processo para que tenha que ser feito por alguém, passar um documento de um lado para o outro, portanto, e para passar este trabalho, digitalizar este trabalho. Falámos também sobre o tipo de desafios associados com as microcredenciais, por exemplo, a questão da qualidade. O que se faz com as microcredenciais, especialmente a nível de instituições de ensino não superior, não é? Como nós podemos assegurar estas credenciais, obviamente. Nós concordamos que a questão não se trata, sim, das instituições do ensino superior, mas sim dos provedores das microcredenciais, porque, portanto, a discussão que está a ser feita a nível da Europa, com os enquadramentos das instituições do ensino superior, pensamos que as microcredenciais devem ser integradas nos sistemas já existentes, portanto, trata-se sim dos provedores do ensino não superior verificar, não é, e pensar como é que essas microcredenciais são emitidas, não é, para podermos verificar e pensar na parte da cooperação, troca de informações, para que nós estejamos todos na mesma página, não é, e a falar sobre a mesma coisa. Eu acho que basicamente estes foram os pontos principais que nós falamos. Quem esteve no meu grupo, que fosse participante, que queira adicionar qualquer coisa que eu talvez não mencionei, eu agradeço. Não, eu passo para o Andreas. Ok, muito obrigado. Ainda bem que você disse para a pessoa mencionar aqui no chat. Muito bem. Muito bem, eu recebi aqui algumas mensagens a dizer que tinha aqui, ok, eu agora tirei aqui o meu headset, espero que o meu som esteja um pouco melhor. Se não conseguirem ouvir-me, por favor, levantem a mão. Então, vamos passar agora para a sessão francesa com o Mathieu Mescar. E só para relembrar a todos que portanto, passo então aqui para escolherem o vosso idioma, de preferência têm o serviço de interpretação também. Passo para o Mateu, obrigado. Muito obrigado, André. É de facto um prazer dirigir-me a vós em francês. Tive o problema técnico e perdi alguns minutos da sessão. Mas estou de volta. Vou agora apresentar as conclusões da nossa sessão, a sessão francófona. Gostaria de agradecer aos moderadores, Valérie e Lamine. A nossa sessão centrou-se na valorização e validação das aprendizagens não formais. Focámos nas ações da Unesco nesta matéria e a importância da aprendizagem contínua. E também tocamos nas ações empreendidas pela União Europeia. Que desemboca também nas recomendações para os Estados-membros que depois são transpostas a nível nacional. Naturalmente que em África também há as suas próprias políticas. A Tunísia, a Senegal e Marrocos partilharam as suas experiências nesta área até o momento. E depois também vimos qual é o ponto de situação no que diz respeito à implementação das diretrizes da Unesco no que toca à formação contínua e que visa diferentes tipos de atividades e iniciativas
na bacia do Mediterrâneo. Estamos a falar de iniciativas que partem do próprio Ministério Público, é isso que estamos a fazer em França, como iniciativas que partem dos próprios institutos de ensino. Os colegas apresentaram os sistemas de valorização ou validação das aprendizagens não formais que existe no Senegal. Insistiram na importância, no sentido de darmos resposta às questões de empregabilidade. E também a necessidade de reconhecer as competências não formais, na medida em que o setor informal representa cerca de 86% do mercado de trabalho do Senegal. Há também uma necessidade de fomentar uma melhor comunicação com os diferentes institutos de ensino, mas também é necessário ter mais recursos humanos e financeiros, porque este sistema de reconhecimento está deficitário, ainda que seja importante. No Senegal foi aprovada uma lei em matéria de ensino superior e formação profissional. É fundamental articular tanto o ensino profissional como o ensino superior. Naturalmente que os participantes também colocaram a tónica na necessidade de se garantir o controle da qualidade das competências. É necessário ter um sistema claro, transparente e disseminado no sentido de promover a empregabilidade e a mobilidade no interior do país e também no estrangeiro. Outra questão que foi suscitada diz respeito à divisão de competências. No Senegal, o participante do Senegal disse que é necessário ter uma abordagem inclusiva. Não foi o Estado que definiu todas as políticas. A política foi delineada com base num processo consultivo com as diferentes partes interessadas. Na Bélgica francófona também trabalharam no sentido de desenvolver a flexibilidade necessária para atender às necessidades individuais e também trabalhar em prol dos trabalhadores. Gostaria de agradecer a todos os participantes, a todos os moderadores, por uma sessão tão profícua e tão interessante. Passo a palavra agora ao colega da sessão lusófona. Muito obrigado. Muito obrigado, Mathieu, e muito obrigado ao grupo francófono. Vamos agora passar ao grupo lusófono. Não sei bem quem será o relator do grupo lusófono. Espero que o grupo tenha designado alguém. Passa a palavra à pessoa que foi designada pelo grupo para ser o relator. Boa tarde. Boa tarde. Chamo-me Ana Nhampuli, vou ser a relatora do grupo lusófono. O grupo lusófono teve uma discussão, teve um trabalho que compreendeu 3 momentos. O primeiro momento foi de introdução, o segundo foi de apresentação da experiência europeia, e a experiência europeia foi apresentada pela senhora Eduarda Castelo Branco. Ela trouxe-nos alguma informação sobre o sistema europeu no que se refere ao reconhecimento automático e mútuo das qualificações, no que se refere ao reconhecimento e validação de competências, e também falou sobre as microcredenciais. Vimos lá no grupo lusófono que a questão do reconhecimento de aprendizagens ao longo da vida é uma questão bastante complexa, que exige uma resposta combinada em termos de políticas, em termos de entidades que participam no processo,
em termos de pesquisa necessária, mas que o foco de tudo isso é que tenhamos qualificações transparentes que possam ser reconhecidas mutuamente entre as partes. E alguns instrumentos de transparência de qualificação que nós vemos são os sistemas de acumulação e transferência de créditos, sistemas de qualidades, os quadros de qualificações que possam interagir e ser comparáveis em termos de que qualificações se oferecem. Tivemos pouco espaço para o debate, mas o nosso debate focou mais na questão de microcréditos como uma componente fundamental quando pensamos no reconhecimento da aprendizagem ao longo da vida. E vimos também que era importante, mais do que políticas, que foi algo que foi referido também durante a sessão plenária, que mais do que ter políticas, é importante também ter instrumentos, ter ferramentas de reconhecimento. E aqui a questão do digital é fundamental. Tivemos pouco tempo para o debate, mas concordamos que era importante esta colaboração entre a Europa e a África, no sentido de troca de experiências, no sentido de reforço da capacidade, sobretudo, dos países africanos, olhando para a experiência europeia, que está mais desenvolvida, mais sistematizada, com ferramentas estabelecidas, com mecanismos estabelecidos para o reconhecimento mútuo e automático até das qualificações. E a África, embora tenha desenvolvido já, vários países africanos de língua portuguesa tenham desenvolvido já as suas políticas, ainda precisam de desenvolver os seus mecanismos. Então, a colaboração é necessária, precisamos de continuar este diálogo no sentido de aprofundar, partilhar as experiências que estão mais desenvolvidas na Europa, mais desenvolvidas em alguns países africanos, menos desenvolvidas em outros, mas que esta questão, a importância dos mecanismos de reconhecimento para a mobilidade dos cidadãos, para o reconhecimento e inclusão dos indivíduos na sociedade, a competitividade profissional e acadêmica, nós sentimos que precisamos de continuar este diálogo no sentido de confiança mútua entre os países africanos e europeus para garantir esta troca e esta mobilidade acadêmica e profissional. Muito obrigada. Não sei se os colegas do painel de língua portuguesa se algarem este resumo. Obrigada. Thank you so much, Ana Maria, and thank you muito obrigada ao grupo também por todos os oradores aqui nas sessões. E passamos agora ao plenário novamente com os nossos oradores e pedir se terão alguma opinião ou impressões que queiram partilhar conosco destas sessões de trabalho. Eu sei que vocês participaram também em algumas das sessões e participaram em algumas das discussões. Eu vi que a Cristina ligou aqui a sua câmara. Começamos com a Cristina. Muito obrigada. Sim, era só para dizer que eu ainda estou aqui. Sim. Sim, eu compareci na sessão de microcredenciais e dessa sessão e também dos relatórios que nós ouvimos agora no plenário, eu percebi que a minha conclusão seria que nós, na realidade, estamos a enfrentar os mesmos desafios e que nós temos preocupações que são semelhantes e que existem ferramentas que podem ser utilizadas globalmente. E a questão
Trata-se se são, portanto, recomendadas, não é? Conforme vimos pelo Espaço Europeu do Ensino Superior, como fazer que estas ferramentas sejam mais coerentes a nível global, porque isto de momento não está bem claro para mim. Portanto, a partir desta perspectiva, foi mencionado também na minha sessão e pelos diferentes intervenientes que é necessário ter um diálogo e uma ótima cooperação, e aqui nós podemos verificar isto a diferentes níveis. Quando falamos com um país, seja a nível nacional, regional, e nas diferentes áreas do ensino superior, mas deve ser debatido também entre os diferentes atores, seja do setor público ou setor privado, portanto, empregadores, e isso seria a única maneira realmente em que o ensino superior poderá responder aos desafios atuais que estamos a enfrentar a nível internacional. E estamos também preocupados sobre a qualidade da educação, obviamente, em como nos estamos a certificar que existe qualidade, não é, na formação. Nós vemos uma grande diversidade, não é, de oferta no ensino superior, portanto, oferecido por vários institutos do ensino superior, e nós devemos ser flexíveis, obviamente, no tipo de entrega das formações, em colaboração com as entidades empregadoras, mas temos que ter a questão da qualidade, da transparência, para melhorar a confiança e para permitir também este reconhecimento das qualificações. E eu, por mim fico aqui, por enquanto, e faço talvez levanto a pergunta sobre qual será o objetivo do nível de reconhecimento que nós estamos a investigar a nível da aprendizagem ao longo da vida. Será que nós precisamos disto para cada microcredencial no mercado? Uma vez que nós vimos que isto envolve muitos recursos, não é? Para conseguir implementar, e que tipo de instituições do ensino superior, o que é que eles deveriam fazer para continuar a ser relevantes no mercado da educação. Muito obrigada, professora Cristina, e passo agora, muito obrigado pela sua reflexão. Passo agora para o Michael Maba, para ouvir as suas reações das sessões de trabalho que tivemos. Muito obrigado, Andrea. Muito obrigado aos colegas pelas discussões interessantes, e eu quero reconhecer que tanto a Europa como a África têm vindo a desenvolver vários esforços a nível para implementar políticas, sistemas, processos para poder apoiar a aprendizagem ao longo da vida e o reconhecimento de qualificações. A nível da África estão a ser desenvolvidos vários pontos, a nível especialmente das microcredenciais, e esforços também no âmbito de contactar envolver os diferentes atores para facilitar as diferentes plataformas, para permitir a acessibilidade, para que as pessoas que têm as credenciais, as qualificações, possam também ter contacto com as entidades empregadoras, não é? Para facilitar precisamente as oportunidades de trabalho. O desafio da confiança ou da falta de confiança é realmente iminente e tem que ser abordado. Um dos desafios tem a ver com o reconhecimento das qualificações académicas, e a nível da aprendizagem ao longo da vida trata-se da questão de confiança, e esta confiança é construída
portanto, por causa ou falta, portanto, a nível da consciencialização e também falta de consistência a nível dos sistemas de cada país. Não existe um sistema que possa ser confiado se não tiver um sistema de qualidade interno e externo, um sistema esse que permita que todos os atores possam ver de modo transparente que o sistema em si é credível, que não tem qualquer, portanto, corrupção ou qualquer problema, impedimento que afete a sua credibilidade. Portanto, na minha opinião, e como os meus colegas já falaram no grupo, a questão da qualidade é muito importante e no âmbito das políticas da África Oriental foi colocada muito ênfase na qualidade, não é? Portanto, verificar a qualidade ao longo de todo o processo, todo o sistema, todos os atores principais, portanto, reconhecer as qualificações, avaliar as qualificações, as competências. Temos que verificar, temos que assegurar a qualidade, e isso foi algo muito claro que transpareceu da discussão tida. Portanto, termos um sistema, um processo claro, um mecanismo claro e transparente para se reconhecer e para nos assegurarmos desta qualidade. Este é um ponto interessante. Outro ponto interessante que surgiu da discussão também tem a ver com o compreendermos a mudança do conceito de qualificações em si. Isto foi muito interessante, porque eu acho que o problema debate-se aqui para nós conseguirmos compreender que as qualificações, o conceito de qualificações está a mudar e nós temos que nos adaptar e reconhecer também a sua legitimidade, para que possamos, portanto, as pessoas possam ter, através destas credenciais, possam ter acesso, não é, às oportunidades e desenvolver o seu potencial. Certos países desenvolveram sistemas para poder permitir e reconheceram, portanto, a aprendizagem precoce, mas muitas instituições ainda não o fizeram. E aqui trata-se, o desafio está aqui. Eu concordo que a colaboração, preparação é algo muito importante e nós temos que partilhar a informação e um dos pontos da colaboração trata-se precisamente de colaborar, de partilhar a informação, o conhecimento, e nós temos ainda muito de aprender do sistema europeu. E eu estou satisfeito de saber que as diretrizes e desenvolvimento de políticas da África Oriental foi desenvolvida com o apoio de vocês, não é? Eu sei que vocês colaboraram muito para nós conseguirmos compreender e desenvolver o nosso sistema de políticas e os outros colegas que estão aqui também. Eu quero agradecer-lhes pessoalmente por essa colaboração que para nós é tão importante para podermos ter um sistema que permita e que possa incluir também as pessoas deslocadas e refugiados dos nossos países, portanto, para que possam desenvolver e ter acesso a outras oportunidades de trabalho e na vida. Muito obrigado, Michael. Eu quero, portanto, salientar que é ótimo ter esta colaboração, que é uma colaboração contínua e estas discussões são discussões contínuas sobre este tipo de práticas. Então, vamos ter aqui algumas perguntas. Eu estou a ver que não temos aqui muitas perguntas no chat, que eu tenha visto, mas ainda temos aqui algum tempo para ouvir algumas perguntas, mas eu pensei que talvez iria começar de fazer uma pergunta do meu lado, porque falando sobre as políticas, as ferramentas, o que se pode fazer as organizações governamentais, as instituições,
Mas e a nível das expectativas e necessidades do mercado do trabalho? Quais serão as necessidades para o reconhecimento para os empregadores? Eu sei que vocês não são especialistas nisto, mas será que acham que o estado atual corresponde às necessidades a nível do reconhecimento de aprendizagem do longo da vida? Começo aqui com a Cristina. De facto, nós não somos empregadores. Podemos tentar dar aqui um palpite ou tentar perceber quais são as necessidades dos empregadores a partir de outras fontes. Isso também é algo que faz parte das competências dos institutos de ensino superior. Um princípio básico da qualidade do ensino superior passa pelo envolvimento das diferentes partes interessadas a quando do desenvolvimento dos programas curriculares. No que diz respeito às microcredenciais e ao reconhecimento das competências de aprendizagem ao longo da vida, parece-me que isso seria útil para os empregadores. Mas parece-me a mim que muitas vezes os empregadores preferem desenvolver os seus próprios programas a nível interno, em vez de recorrerem àquilo que já existe no mercado ou recorrerem aos institutos de ensino superior. Muitas das competências procuradas pelos empregadores não são as competências, diria eu, tradicionais. Estamos a falar, por exemplo, sobre pensamento criativo, pensamento analítico, que à data de hoje são as principais competências procuradas pelos empregadores, de acordo com um estudo realizado pelo Fórum Económico Mundial. O LinkedIn também analisou esta matéria e há outras competências como a gestão do cliente, serviço ao cliente e por aí fora, que estão na berra. Estamos a falar, portanto, de competências que não são nem certificadas nem fazem parte da oferta formativa dos institutos de ensino superior. Depois, quando vemos para o recrutamento, naturalmente que os empregadores analisam as candidaturas dos candidatos, tanto os documentos escritos como depois durante as próprias entrevistas. Isto aplica-se a 76% dos empregadores. E muitos empregadores também utilizam os testes psicotécnicos já existentes no mercado. Muitas vezes não olham tanto para as credenciais, para os certificados, tentam avaliar, diria eu, outro tipo de competências a quando o contacto pessoal. Portanto, na minha opinião, em suma, os empregadores não estão muito interessados no reconhecimento das diferentes competências ou certificações e nos diferentes programas que existem no mercado, mas eu posso estar errada. Muito obrigado pela tua resposta honesta. Michael, queres tecer algumas considerações? Eu, de facto, devo admitir que no nosso sistema é fundamental envolver toda a indústria, tanto na concepção dos programas académicos do ensino superior, como dos programas de formação profissional e ainda no desenvolvimento de políticas. Nós, de facto, prestamos muita atenção aos contributos e ideias que vêm do setor empregador. São muitas vezes os empregadores que definem o tipo de competências que devem ser ministradas e adquiridas por todos os alunos nos diferentes níveis de ensino. Portanto, cada vez mais o papel dos empregadores é fundamental.
quando desenvolvemos a política regional para o reconhecimento da aprendizagem prévia, ficou claro que os empregadores estão envolvidos tanto no processo de avaliação, quanto no processo de certificação, como na entrevista a candidatos que apresentam as suas competências e querem ter essas competências certificadas. Portanto, os empregadores de facto desempenham um papel ativo neste processo. Para nós, como eu já referi, isto é extremamente importante para que os potenciais empregadores dos recém-licenciados, recém-formados ou das pessoas que acabam de adquirir o reconhecimento das suas competências conseguem de facto ter um papel ativo mais este diálogo. Pelo menos esta é a nossa perspectiva aqui em África, mas não é suficiente, temos de ir mais além. Os empregadores estão agora à procura das competências que vão mais além das competências tradicionais. Estão mais focados nos soft skills, em competências como trabalho de equipa, inteligência emocional e por aí fora. Enfim, e paulatinamente os empregadores também estão a proceder à avaliação dos seus candidatos com base nestas competências. Muito obrigado, Michael. Temos aqui um comentário da Ana Maria Nhampule no chat, um comentário em português. Passei aqui pelo Google Translator, ele disse: para além da participação dos empregadores na concepção dos programas, os empregadores podem também referir ou não se os recém-licenciados e recém-formados cumprem as expectativas. Há outro tema recorrente. Diz respeito à falta de conhecimento, à falta de sensibilização. Como é que podemos combater este desconhecimento? Passo a palavra a ti, Michael, porque acho que já antes afloraste este ponto. Muito obrigado. Este desconhecimento decorre do facto de que os diferentes modos de aprendizagem e de aquisição de competências são uma novidade para muitas pessoas e em muitas sociedades. Portanto, não há só esta falta de conhecimento, mas também há uma certa inflexibilidade em aceitar estas alterações. Parece-me a mim que este tipo de diálogo, este tipo de conversa entre peritos de diferentes regiões é fundamental para aumentar a sensibilização, o conhecimento e a confiança mútua. A confiança mútua, naturalmente, nas credenciais que resultam destes programas. Devemos dar continuidade ao diálogo, à conversa, com diferentes partes interessadas, para que, em conjunto, possamos todos contribuir para esta causa muito nobre. Muito obrigado. Uma última palavra, Cristina, no que toca ao desconhecimento. Bem, eu subscrevo o professor Michael quando ele disse que não se trata só de um desconhecimento. Quando olhamos para o espaço europeu do ensino superior, estamos a falar sobre aprendizagem ao longo da vida já há 20 anos, ao mais alto nível. Portanto, o conceito está presente. Há muitos esforços que têm vindo a ser envidados, há várias organizações que têm vindo a implementar diferentes projetos, há comunidades de práticas, organizamos seminários, conferências, portanto, este é um tema que está sempre presente. Mas, de certa forma, ainda estamos aquém das nossas expectativas, portanto, talvez possamos dar tempo ao tempo. As instituições de ensino superior, de certa forma, mantêm-se presas ao seu papel tradicional de realizarem só formação académica e investigação. Parece-me que está na hora de mudarmos. Já variedíssimas vezes, em diferentes espaços e fóruns, dissemos que
tendo em conta as rápidas alterações tecnológicas, tendo em conta que as competências devem ser recicladas a cada 5 anos, tendo em conta que as pessoas já não têm tempo para frequentar uma licenciatura ou um curso completo, e tendo em conta que adquirem tanto conhecimento ao longo da sua vida, parece-me que agora é o tempo para as instituições de ensino superior debruçarem-se mais sobre esta matéria, mudarem e adaptarem-se. Também cabe às autoridades públicas fazerem mais, tendo de incentivar as instituições de ensino superior a ir mais além, provavelmente também terem que analisar mais alguns fundos, tanto para os beneficiários como para as instituições de ensino superior. E, naturalmente, nós sabemos que o financiamento também é importante. Nós sabemos que os recursos são escassos. Precisamos de recursos para desenvolver e conceber os programas e recursos para desenvolver e implementar diferentes ferramentas. Diria também que é fundamental que o processo de aprendizagem e de ensino cumpra o seu papel. Por outras palavras, se tivermos mais alunos e formandos a quererem abraçar estes processos, porventura conseguiremos ter mais êxito e dar passos em frente. É também fundamental conseguirmos orientar as pessoas para diferentes tipos de programas e percursos que existem. Não estamos só a falar das competências que podem ser adquiridas ao nível do ensino superior. Penso que podemos começar a trabalhar nesta matéria a partir de uma idade mais precoce. Muitas vezes, os alunos, quando têm de escolher qual é o curso que querem seguir no ensino superior, eles não fazem a mínima ideia do que escolher. Quando se trata então de aprendizagem ao longo da vida, ainda pior. Portanto, temos de capacitar os alunos, as pessoas, dar-lhes esta mentalidade para que percebam que têm de continuar a aprender ao longo da vida para escolher aquilo que é mais adequado para a sua vida. Não estou a falar só aqui só de competências profissionais, estou a falar também do desenvolvimento pessoal. Nós sabemos que isso contribui intimamente para o sucesso profissional de uma pessoa. Enfim, trata-se também de educar as pessoas, começar a focarmos neste trabalho a partir do jardim de infância, até à idade de reforma e mais além. Sim, de facto. Espero que esta conversa hoje possa ter dado um pequeno contributo para uma maior sensibilização para estas matérias, e sobretudo para a necessidade de aprendizagem ao longo da vida. Estamos a chegar ao fim da nossa sessão. Aqui no chat as pessoas estão a colocar alguns exemplos, alguns links bastante interessantes, alguns comentários bastante relevantes. Portanto, peço-vos que passem a vista de olhos pelo chat. Não teremos tempo para recolher mais perguntas do chat. Basta-me, portanto, ou resta-me agradecer ao professora Cristina e ao professor Michael. Também gostaria de agradecer aos moderadores e aos relatores das sessões paralelas e, naturalmente, eu gostaria de agradecer a todos os participantes. Acho que tivemos aqui uma conversa bastante profícua, frutífera. Vamos dar seguimento a mais conversas, provavelmente não antes do verão, mas provavelmente no outono. Iremos analisar os resultados desta sessão e depois iremos definir o tópico a tratar na próxima conversa desta série de conversas. Teremos também um pequeno questionário para recolher o vosso feedback. No final desta reunião, ser-vos apresentada automaticamente uma janela com o questionário para darem o vosso feedback. Sem mais delongas, desejo-vos um excelente resto de dia e
Até breve.